Olá, pessoal. Seguimos aqui para mais um conteúdo de uma aula aberta, agora sobre luas e aspectos do mês de novembro. Para quem está seguindo os conteúdos lá no Instagram, no janaluz.astrologia, já deve ter percebido que o mês de novembro ele está assim sensacional. Ele está com muitas mudanças no céu. E até eu comentei lá no Instagram, né? Uma grande onda aí se aproxima, porque realmente as coisas estão bem diferentes no ar, né? Nós até falei lá no Instagram que, no meu ponto de vista, novembro ele está muito mais diferente, ele traz muito mais mudanças que os próprios meses de eclipse, sabe? Porque tem muito movimento, tem muita mudança mesmo. Já dá para ver até pelo tanto de aspectos, né? Raramente, assim, a gente tem tanto aspecto dentro de um mês. E aqui até dividir para ficar mais organizadinho, porque é muita coisa acontecendo. E também tem muitos bons dias também. É o conteúdo para caramba nesse mês de novembro. Então, se a vida não mudou, ou se as coisas não aconteceram aí no seu ano de 2025, eu acredito que agora vai acontecer, vai mudar, sabe? Não tem como, lá no dia 30 de novembro, a gente voltar aqui e termos uma conversa e você falar que ficou tudo igual e nada mudou. Muita coisa está mudando no céu, tá bem? Aqui eu vou passar os aspectos principais. Claro que eu não vou esmiuçar um por um aqui, que senão essa aula vai levar 2 horas. Eu vou trazer aqui um briefing, assim, uma visão geral. Se você quer a análise de dia a dia, do que acontece pontualmente em cada data específica e potente do mês de novembro, você pode me seguir lá no Instagram, janaluz.astrologia, porque todos os dias eu coloco nos stories a frequência daquele dia, aí eu falo mais sobre esse movimento, aí eu coloco mais informações ali para você se observar no dia a dia. E também no Instagram, lá nos stories, eu também coloco o podcast diário, Movimento do Céu, aonde eu faço daí para quem gosta de ouvir, lavando uma louça, indo para o trabalho, penteando o gato, dá o play ali no podcast e aí escuta a frequência diária daquele dia, tá? Então, além desse material aqui de aula aberta, você pode me seguir lá no janaluz.astrologia e ter de dia a dia aí aquela frequência astrológica, tá bem? Já aqui na primeira semana temos Marte entrando no signo de Sagitário, ele sai ali de Escorpião, onde ele estava domiciliado, e começa a colocar uma ação mais amistosa, né? Quando Marte entra no signo de Sagitário e vai ficar até dezembro não, acho que ele fica bem mais, deixa eu dar uma olhadinha aqui até quando. Ele traz essa ação mais amistosa, sabe? Essa ação até mais divertida. Eu percebo que pode ser esse Marte em Sagitário, as oportunidades de menos treta, sabe? Menos treta e vamos resolver o que precisa resolver sem o caos. Ó, até 15 de dezembro, esse Marte aqui fica em Sagitário. Então, véspera ali, uma semaninha antes de Natal, esse Marte está trazendo soluções amistosas. Dia 5 de novembro, temos a lua cheia em touro. A lua cheia em touro, ela acontece aos 13 graus. Aqui para o Brasil vai ser às 19h20. E o que acontece aqui nessa lua cheia em touro? Toda lua cheia é sempre um aspecto de resultado. O que você recebe de um período de plantio lá da semana de 23 de abril de 2025. Para quem faz parte do AMA, que é o meu plano de acompanhamento mensal astrológico, os estrelas, eles recebem análise individual do que foi esse plantio lá no passado, no signo de touro de cada um deles, e quais são as possibilidades agora de receber alguns retornos, respostas e entendimento, né?
Então, os estrelas, eles recebem essa análise de lua cheia, e futuramente, lá no finalzinho de novembro, o aspecto de lua nova, individual em seus mapas. Se você quer entender um pouco melhor o que é o AMA, o meu acompanhamento mensal astrológico, aqui na legenda desse vídeo tem o meu WhatsApp e tem os meus contatos ali para a gente conversar mais sobre, se você quiser ter uma astróloga para chamar de sua, e não ficar perdida e perdido aí para quando essas lunações acontecerem, tá? Então, essa lua cheia aqui de touro, ela vai acontecer aos 13 graus do signo de touro, trazendo aí resultados da última semaninha de abril. Então, observe, em primeiro lugar, em que casa astrológica você tem esse símbolo aqui de touro, e se lá, na última semana de abril, você já sabia que você poderia intencionar desejos e pedidos na sua casa taurina para receber agora, nessa semana aí do dia 5 até o dia 11 do 11, mais ou menos, tá bem? Maravilhoso. E lua cheia o ápice da lua, né? Então, é o copo cheio transbordando. Pelos significadores de touro, é muito conforto, prazer, aconchego, boa comida, boa bebida, luxos também, são termos de touro, cuidado, amorosidade, dengo, tudo coisa boa. Essa lua cheia de touro aí pode trazer muito aconchego para as nossas vidas. No dia 6, a Vênus entra aqui no signo de Escorpião. Vênus é o planeta do amor, inclusive regida aqui pelo signo de touro, né? Então, a lua cheia em touro já conversa aqui, ó, com a intensidade dessa Vênus em Escorpião. A Vênus agora vai passar por Escorpião, por onde Mercúrio e Marte passaram no mês de outubro. Então, ela pode trazer uma amorosidade, um acalento aí para todas as questões mais sensíveis ali que pode ter acontecido na tua vida no mês de outubro. E Vênus em Escorpião pode trazer muita intensidade nas relações afetivas, né? Escorpião é essa sedução, né? Até a sexualidade é visto também no signo do Escorpião, essa profundidade, essa química, né? A química no ar dos casais apaixonados ali, é bem este significador de Vênus entrando aqui no signo de Escorpião. Vênus, ó, vai ficar até dia 29, tá? Então, fica ali do dia 6 a dia 29, porque depois ela já vai aqui para Sagitário. Então, casais apaixonados, e até para quem é solteiro e solteira, que quer os seus flertes mais intensos, assim, e profundos, não é experiência, as vivências, assim, mais marcantes na vida, aproveite, porque está chegando aí essa Vênus em Escorpião, que traz muita sedução, profundidade, química, é uma coisa de louco mesmo. Urano ele já está em movimento retrógrado, ele volta ali para Touro, então revisando algumas questões que desde 2018 esse Urano está transformando a sua casa de Touro, né? Observa ali, casa de Touro, ó, outra referência aqui, né? Outra ligação de pontos, a mesma casinha onde teremos aqui a lua cheia. Então, como lua cheia já é intenso e esse Urano, ele volta ali para os últimos graus da casa de Touro, pode ser uma semana super intensa isso aqui, tá? Uma semana, eita, traz e viste, mas assim, ó, eu não percebo que seria resultados ou situações tensas e difíceis, muito pelo contrário, por ser touro, é algo muito humano, caloroso, amável, eu percebo que pode ter boas notícias aí nessa semana de 5 a 9 de novembro. Aí Mercúrio começa a fazer a última retrogradação dele, que vai do dia 9 a 29 de novembro, o mês inteiro em retrogradação. Esse item aqui de Mercúrio retrógrado em Sagitário, eu vou preparar uma aula específica só para ele. Eu já estou com o material ali editado, bonitinho, né? Já está as páginas montadas da aula,
e eu quero ver se eu gravo o quanto antes para vocês, porque tem muitos pontos, assim, que eu preciso explicar para vocês sobre a retrogradação, saindo de Sagitário e voltando para Escorpião, ele vai tocar de volta aqueles pontos do grande trígono de água que tivemos no dia 21 de outubro. Então, não é só uma retrogradação de Mercúrio, né? A última retrogradação de Mercúrio do ano. Não é só isso, tem muito mais detalhes para essa última retrogradação, que eu vou trazer numa próxima aula para vocês. Mas o que é interessante dizer aqui, Mercúrio retrogradando é aquele aviso de praxe e o básico de sempre, sem assinaturas de contratos, sem vendas e compras de imóveis, carros, se puder não fazer mudanças nesse período, é interessante. Esses dias uma cliente perguntou para mim, Jana, mas eu posso viajar no período de Mercúrio retrógrado? Então, se a viagem já tiver sido comprada, né? Eu comprei as passagens, a estadia, tudo num outro período do ano e a viagem ficou agendada para esse período. Pode ser feito? Claro que sim, né? Foi o que eu respondi para essa cliente. Mercúrio retrógrado não para na sua vida, a gente continua fazendo o que a gente tem que fazer, a gente continua conversando, socializando, se relacionando, trabalhando, pagando conta, se divertindo, então a vida não para com o Mercúrio retrógrado, tá? E assim, não é um problema viajar no Mercúrio retrógrado, desde que o planejamento dessa viagem tenha acontecido num período fora de Mercúrio retrógrado. Agora, se você vai querer montar um roteiro, comprar as passagens, decidir para onde você vai com Mercúrio retrógrado, aí provavelmente vai ter muito desencontro de fato, né? A parte boa é que os períodos de Mercúrio retrógrado não são longos, tá? São 20 dias, 18, 20, 22 dias. Então, assim, não custa nada a gente aprender a usar esse período de Mercúrio retrógrado como silenciamento da vida, sabe? Uma mini férias aí, talvez, onde a gente precise racionalizar e pensar menos durante esse Mercúrio retrógrado e deixar contratos, deixar decisões importantes da nossa vida para um período depois de Mercúrio retrógrado, tá? Não vamos ver o Mercúrio retrógrado como algo ruim. Acontece todos os anos temos aí no mínimo 3 ciclos de Mercúrio retrógrado e vai acontecer sempre. Se a gente não aprender a ver Mercúrio retrógrado como algo natural e fluido, a gente sempre vai ter essa empatação na vida 3 vezes ao ano, entendeu? E eu prefiro que não. O meu método de ensino e a forma com que eu vejo a astrologia hoje, com que eu trabalho a astrologia, é justamente ao contrário. Vamos olhar os aspectos e mudanças no céu de uma forma que possam nos beneficiar. Jana, mas tem uma oposição fortíssima no céu e é só tragédia. Ok, é só tragédia, mas o que a gente pode tirar de bom dessa tragédia, entendeu? Algo há de ser aprendido aí nesse rolê celeste. Depois, aqui, dia 11 de novembro, teremos o Júpiter retrogradando em Câncer. Essa retrogradação, ela é bem grandona, tá? Ela vai ter ali um período, se eu não me engano, até fevereiro. Deixa eu dar uma olhada aqui. 9 de outubro de 11 de novembro até 11 de março de 2026. Então, fica novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, retrogradando do grau 25 de Câncer até o grau 15 de Câncer, essa retrogradação aqui de Câncer. Importante, porque o Júpiter, ele está exaltado na tua casa canceriana. Então, ele entrou lá dia 10/6. E está andando o movimento para frente, entregando bênçãos, conciliações, facilidades e sorte na sua casa canceriana. Agora, esse movimento de retrogradação, até março de 2026, ele faz um ajuste de rota de todas as bênçãos que você não captou aí nessa caminhada. Se você não viu qual é a tua casa astrológica de Câncer,
desde junho, veja agora, porque esse Júpiter retrogradando em Câncer, ele não tira nada, tá? Porque ele está exaltado em Câncer, então ele não está mal posicionado, ele não é um planeta maléfico, então ele não vem fazer um ajuste de conta com perdas, tá? Ele vem, na verdade, te dar uma segunda chance para você aproveitar as bênçãos não enxergadas, não vistas desde junho do ano de 2025. Tá bem? Maravilhoso. Aí, dia 12, temos uma conjunção de Marte com Sagitário, comunicação aqui super expandida, otimismo. Sol, conjunção com Lilith, ali dia 18 de novembro, também é um aspecto que eu passo super lá nos stories de dia a dia, tanto no card, quanto o card que eu digo escrito, né? Quanto no podcast Movimento do Céu. E aí, aqui, dia 19, Mercúrio, ele entra retrógrado em Sagitário. A retrogradação de Mercúrio para esse último ciclo, ele vai pegar aqui, ó, 6 graus de Sagitário, que é esse símbolo de flechinha, e volta até 20 graus de Escorpião. Deixa eu ver se é 20 ou 20... até 20 graus de Escorpião. Então, ele vai fazer essa... ele muda de signo, né? Ele começa a retrogradar em Sagitário e volta aqui para 20 graus. Por isso que vai ter uma aula especial da retrogradação de Mercúrio, porque 20 graus toca tudo aquela ativação do grande trígono de água, que é finzinho de Escorpião, fim de Peixes e fim de Câncer. Já tem uma aula bem completa lá no YouTube, e os estrelas já receberam também as tendências e possibilidades desse grande trígono de água. Então, teremos ali já na segunda quinzena de novembro temas importantes do trígono de água sendo revisados em cada mapa individual. Para quem chegou aqui nessa aula aberta de gaiato e caiu de paraquedas aqui, tudo isso que eu estou explicando de uma forma mais geral vai ter o passo a passo lá pelo Instagram, tá? E se você quer conhecer um pouco mais do seu mapa, quer entender essas possibilidades de forma individual no seu mapa, você pode entrar em contato comigo e agendar a tua análise de mapa natal ou revolução solar, se já estiver próximo aí do seu aniversário, tá bem? 20/11 temos uma lua nova em Escorpião, maravilhosa. Essa lua nova em Escorpião, ela acontece aos 28 graus. Aqui para o Brasil, o ápice dela vai ser às 3 horas e 46 minutos da manhã. Escorpião, o Mzinho com a flechinha do lado, tá? A ponta. E Escorpião é bem aquele significador do bichinho, né? Lembra do animal Escorpião? Ele não tem a ponteira, ele não tem o veneno, né? Aonde ele pica. Então, é como eu ensino as pessoas, os meus alunos de astrologia. O M de Escorpião, para não confundir com o M de Virgem, é o M que tem a lança, que tem a ponta. Por que a ponta? Porque o bichinho Escorpião também tem uma pontinha, né? Então, fica um pouco mais fácil de memorizar. Aí, essa lua nova, ela vai acontecer aos 28 graus de Escorpião, bem no finzinho aqui de Escorpião, e você pode intencionar a realidade que você deseja dentro da tua casa escorpiana, tá? Esse mapa aqui é o mapa do dia da lua nova. Obviamente, isso aqui não é de uma pessoa, a não ser da pessoa que nascer com essa configuração astrológica exata. Mas observa em qual casa astrológica está o signo de Escorpião, identifica aqui, ó, dentre os números que tem em cada casa astrológica, qual é, observa qual é o tema dessa casa, e ali você faz uma cocriação da sua realidade, para que lá em maio de 2026 você consiga os resultados que você cocriou, plantou, intencionou na sua casa de Escorpião, tá? Eu sempre vou trabalhar com lunações longas. O que é lunação longa? Eu identifico a lua nova daquele mês, intenciono uma criação e aguardo o resultado lá na lua cheia. Então, eu planto na lua nova em Escorpião e futuramente eu colho na lua cheia em Escorpião. Sempre um ciclo longo, tá bem? E
E esse ciclo longo aqui, também, os Estrelas do AMA, eles recebem um PDF de ritualística para esse plantio. Então, no dia 20 de novembro até 26, eles têm ali uma semaninha para cocriar a realidade que deseja do tema, junto com o ritual que eu indico para que eles façam. Então, toda lua nova do ano inteiro tem um ritual indicado, onde eu acompanho, faço junto, e ajuda a potencializar os desejos daquele signo que está com a lunação nova, né? E esse PDF, que se chama Caminho Lunar, ele vai seguir para 2026. Inclusive, eu já estou arrumando, fazendo os rituais de luas novas do ano de 2026 e está ficando riquíssimo, tá? Então, já tem uma dica aí, já separe, já observe qual que é a tua casa escorpiana e já intencione ali os desejos que você quer que se realize. Inclusive, se você sabe que teu signo profetado do ano é escorpião, também essa alunação de escorpião é super importante para você, tá bem? Próxima data ali vai ser conjunção de Mercúrio com escorpião, também super potente aqui e importante, conjunção também de Mercúrio em Escorpião. Escorpião ele tá super, essa casa escorpiana, onde você tem o Mzinho com a ponta, tá super ativado desde 22 de setembro, que foi quando Marte entrou em Escorpião. Lá no podcast do Movimento do Céu, eu tô falando muito sobre isso. Olhe sua casa de Escorpião, porque é ali que setembro, outubro e novembro inteiro, as coisas se transformam, se modificam. E até tenho falado, né? Mas o escorpião, ele não é um signo muito afetuoso, ele não é um signo muito caridoso, né? Vou passar a mão na cabeça e vou aliviar o lado dela ou dele. Não, o escorpião é profundo, então ele é cirúrgico, né? Ele trabalha com a navalha na mão, assim, é como se fosse um cirurgião, o signo de escorpião. Então, setembro, outubro e novembro pode estar sendo e ser ainda, agora até 30 de novembro, um mês muito divisor de água, mas não com facilidades, entendo que não, né? Talvez aí uma cirurgia de emergência, talvez aí um corte, né? Mas que dói aquele processo, mas que cura. A dor vem junto com a cura no signo de escorpião. E ainda a gente tem mais esse mês inteiro ainda para passar por esses processos cirúrgicos da vida, da alma. E é o que eu tenho falado para os meus assistidos. Não precisa ficar com medo e não precisa ficar apreensiva ou apreensivo. Muito pelo contrário, sabe? Olhe com o mínimo de coragem que existe aí no seu corpo, mas olhe para esse ciclo escorpiano potente com coragem, sabe? Ou sem coragem mesmo, tipo, Deus, eu não tenho coragem, mas de alguma forma eu vou passar por essa cirurgia aí, eu vou sentir a dor da navalha na minha pele. Eu sei que vai ser dolorido, mas quando passar e quando todo esse processo terminar, eu estarei curada, sabe? E mesmo sem coragem, vai sem coragem mesmo, porque não vai ter como não passar por isso, né? Dia 21 de novembro, o Sol entra aqui no signo de Sagitário, maravilhoso. Aí a gente já vai começar a olhar ali para final de ano, festas de confraternização, Natal, e já estamos olhando para um lugar de festa, né? Já vem aí um nuance de otimismo e alegria no viver. É como se, meu Deus, né? Todo o chabu ali de Escorpião passou, agora a gente já pode voltar a sorrir. Não, não que eu não acho que a gente sorria, deixe de sorrir em Escorpião, mas é um período de mergulho escorpiano, não adianta, não adianta, é sempre um mergulho de cabeça aí. E aí esse sol em Sagitário já traz uma alegria, uma diversão, um foco nas férias, né? Eu vou deixar todos os meus problemas de lado, porque agora eu quero férias na minha vida e vou me divertir. Daí depois a gente volta a falar de problemas, né? 24 de novembro, Mercúrio fazendo uma conjunção com a Vênus em Escorpião. Lembra que Vênus em Escorpião eu falei sobre intensidade, sobre química, sexualidade, tudo.
toda essa coisa da mágica de envolvimentos entre parceiros afetivos. Lá, no dia 24, Mercúrio faz uma conjunção, então, trazendo uma comunicação mais afiada, sabe, mais objetiva aqui também para essa Vênus em Escorpião. Depois, Saturno, isso aqui é interessante, ó, 28 de novembro, Saturno deixa o signo de Peixes, né, porque ele já finalizou o processo de retrogradação, e aí ele já começa a andar direto ali em Peixes, para lá em fevereiro ele voltar para o signo de Áries. E Saturno, inclusive, ele está fazendo uma dupla imbatível com Netuno, desde março desse ano. Lá no YouTube tem conteúdo sobre ele, Saturno e Netuno. Lá no YouTube vai estar em Áries, né? Mas eu explico essa retrogradação aqui dele. Importante. Vênus conjunto com Lilith em Escorpião, dia 28, Mercúrio direto em Escorpião, finaliza, né, o último ciclo aqui de Mercúrio retrógrado, aí ele já começa a andar para frente, lá no signo de Escorpião, 20 graus, e segue o bonde, aí teremos Mercúrio retrógrado só em fevereiro de 2026. Isso, só finzinho de fevereiro. Para o ano de 2026, fevereiro é o mês de virada, tá? Muita, muita, muita coisa acontecendo ali no mês 2 do ano de 2026. E a Vênus, lá no dia 30 do 11, entra em Sagitário, trazendo aí mais alegria, otimismo, viagens entre pares afetivos, trazendo todo esse eu percebo temporada sagitariana como algo muito voltado a festas, né? Não sei se no meu cérebro já fica condicionado que já começa ali o mês das datas comemorativas e reuniões de família, qualquer coisa do tipo, me parece assim que temporada sagitariana já traz ali um nuance de mais alegria no ar. Aqui, os melhores dias do mês, todas essas datas de melhores dias do mês, os estrelas do AMA recebem esse calendário lá dentro do Notion deles e conseguem colocar essas datas dentro das suas agendas particulares para conseguir decidir alguma inauguração de empresa, alguma data de mudança, alguma necessidade de conversa mais profunda, eles podem seguir esses calendários aqui, bem? Maravilhoso, maravilhoso. Certo? E aqui o mapinha de lua cheia de touro, que eu já falei lá no início da gravação. Observem os seus resultados da semana de 27 de abril. Aqui o mapa de lua nova em escorpião. Observem onde vocês têm o signo de escorpião para intencionar algo bacana e o resultado vir aqui até a primeira semana de maio. E como sempre, eu deixo uma atividade para quem quer exercitar um pouco mais os conceitos de astrologia na sua vida, no seu dia a dia, e até a base de teste, ver o que funciona, ver o que faz sentido. Observe quais são as casas astrológicas ativadas desse mês, que é outubro, touro e escorpião. Qual é o tema dessas casas? Se dentro dessas casas de touro e escorpião, se você tem algum luminar ou planeta, isso na sua revolução solar, você já tem esse aspecto ou esse planeta, esses signos, tanto mais importante escorpião, mas se você está profetando o touro, também pode ser aí um divisor de águas esse mês para você, dentro da tua revolução solar. O tema de revolução solar, ela tem muitos detalhes, assim, né? Aqui eu acabo passando um pouco desse resumo, para você que já recebeu a análise feita por mim do teu mapa do ano, da revolução solar, a primeira coisa que eu te explico na tua revolução solar é qual é o signo profectado. Se for touro,
E se for escorpião, revisa lá o vídeo completíssimo que eu te encaminhei, mais o PDF de apoio que eu sempre envio, porque ali pode ter nuances importantes nesse mês de novembro, tá bem? E é sobre isso. Essa aula ficou bem mais longa do que as demais, porque de fato não tem como passar batido, é muita coisa acontecendo, muita informação nova chegando. Vamos olhar para essa retrogradação de Mercúrio e Júpiter como com um olhar de otimismo e positividade. Se você deseja entender um pouco mais de tudo isso que eu te falei no seu mapa natal, me chama aqui no link do Instagram que está na legenda, e eu consigo fazer o encaixe da sua análise de revolução solar, principalmente. Tá bem? Entender como que tudo isso acontece na sua vida privativa e particular. Um beijo gigantesco para você e até uma próxima.